Deus abençoe vocês. Eu, essa noite, fiquei de trazer a mensagem e o pastor pediu para falar sobre um tema e que eu confesso a vocês que é muito difícil de falar. É sobre o amor, né? O amor é um sentimento, para mim, o mais profundo. O amor, para mim, ele é a razão da vida. Porque a Bíblia fala que Deus é amor. Sem Deus, nenhum de nós podemos viver. Eu gostaria de falar um pouco, vou ser muito rápido porque não tem muito o que falar. O amor, para mim, a gente não tem muito o que falar. Temos apenas que viver o amor. Só sabe o que é amor as pessoas que amam. Se eu perguntasse a você agora se você ama alguém, todos aqui certamente amam alguém, né? Você deve amar a tua esposa, o teu marido, o teu filho. Você ama as pessoas, muitos amam as pessoas que estão mais próximas. E as pessoas que são distantes, por exemplo, a sogra, alguém que te maltrata, determinado tipo de patrão. Olha, se nós fôssemos hipócritas e funcionariam com todo tipo de pessoas, mas nós sabemos que não é assim a realidade. O amor que cobre todos os nossos erros do pecado é o amor de Deus, um amor maravilhoso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, amém? Para poder a gente começar aqui a falar um pouco, segundo o que nos diz a Bíblia. Todo mundo achou? Amém. É um texto muito conhecido, todo mundo conhece. Isso virou música até de pessoas de bandas mundanas, algumas frases aí. 1 Coríntios, capítulo 13, amém? Diz assim, eu vou ler com vocês. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tenho amor, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que tinha. E ainda que tenha o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha toda a fé, de tal forma que transportasse os montes, se não tenho amor, nada serei ou nada sou. E ainda que distribuísse toda a minha riqueza para o sustento dos pobres, e ainda que desse meu corpo para ser queimado, se não tenho amor, nada me valeria. O amor é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se orgulha, não é soberbo, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não considera o mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão anuladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Amém? Imagine quantas dessas qualidades do amor estão no nosso coração, na nossa vida. Pouquíssimas daquelas qualidades vivem em nós, não é? Eu, há alguns poucos anos atrás, eu não conhecia Jesus. Eu achava que amava. Eu amava as namoradas que eu tinha, amei a minha esposa, minha família. Mas quando eu passei a conhecer Jesus e viver o amor dele na minha vida, eu percebi que o amor de Deus ele é diferente. O amor de Deus ele é transformador. É um amor que nos faz, aí é difícil explicar, você amar um traficante, você amar uma pessoa que te odeia, uma pessoa que te xinga, você liberar perdão. Isso só se faz com amor. O amor é a fonte da vida. Amém? Eu conheço um testemunho de duas irmãs. Assim, eu vi esse testemunho, elas dando testemunho na rádio. E eram duas amigas que desde pequena, desde cedo, elas se conheciam, moravam vizinhas, assim, na mesma rua. E uma delas já seguia Jesus, a família ia para a igreja, ela ia também, mas a outra amiga dela não seguia, não conhecia Jesus. E as duas cresceram juntas. O tempo foi passando, e uma daquelas amigas, a que servia Jesus, para ela tudo sempre dava certo. Ela sempre tirava as melhores notas na escola,
ela sempre conseguia namorar os garotos assim mais, né? Os mais jeitosinhos. E aquela amiga dela tudo dava errado, ela não conseguia nem namorar direito. Quando paquerava alguém, vinha alguém e tomava, ficava com o namorado dela. Era uma pessoa amargurada, e o tempo foi passando. E com o passar do tempo, aquela amiga que conhecia Jesus, conheceu um jovem, um rapaz, começou a namorar com ele, tudo foi dando certo, ela noivou com ele, casou. E foi morar em outro bairro, na mesma cidade, mas em outro bairro. Então perdeu um pouco do contato que ela tinha com aquela amiga, né? Mas elas eram muito amigas, às vezes quando se comunicavam por telefone, às vezes por e-mail e tal. E aquela amiga dela que não conhecia Jesus, não conhecia o amor verdadeiro, começou a invejar a vida da amiga dela, porque tudo dava certo na vida da amiga, para ela não dar. E ela falou, puxa, como é que pode na vida dela tudo dar certo? Por que na minha não dá? E começou a ficar invejando, começou a criar ódio no coração. E ela fazia parte, né, de algumas igrejas lá, já praticam alguns rituais de magia, e começou a tentar fazer alguns trabalhos que eles estavam, para poder atrapalhar a vida daquela amiga. Mas tudo que ela fazia estava errado. Ela, quando um dia ela foi lá e pediu lá para alguém, ela pedia sempre que colocasse lá um tropeço, alguma coisa para fazer aquela amiga cair. E aquele que ela servia, que achava que tudo podia fazer, no dia que ela foi lá, ele não pôde tocar. Quando chegou ele falou, essa aqui eu não posso tocar, porque essa é protegida. Não me chama para tocar nessa vida, porque eu não vou. Não me chama, mas ela ficou atordoada. Ficou desesperada com aquilo. E o tempo foi passando, ela lembrou que naquela semana era aniversário da amiga dela. Estava lá, do outro lado. E ela foi no curral lá das amigas que ela tinha. Imagina o que a mente esse amor faz. Ela pegou uma caixa de sapato com a caixa novinha. Aí foi lá no curral, ficou trabalhando ali as vacas. Vocês já viram vaca no curral? Quem já viu? É bonito, né? As vacas estão lá para cá, mastigando. De vez em quando uma sujeira danada. É uma sujeira mesmo. E quando a vaquinha deu aquela sujeirada, ela foi lá com a pazinha, pegou aquela caixinha de sapato com todo cuidado. Aí pegou a colherzinha, encheu aquilo com o estrume da vaquinha, fresquinho naquela hora. Tampou, ela fez isso, ela contou que ela fez isso. Tampou aquela caixa, colocou um papel de presente muito bonito, colocou um laço, levou para casa e esperou. Quase uma semana aquela caixa fechada. Imagina, quando abrisse aquela caixa, nem o Bin Laden teria aquela receita. E ela preparou tudo de maneira, fez bonitinho e tal. Levou para casa. Era uma bomba atômica. Uma bomba atômica. Aí quando chegou o dia, ela chamou um garoto daqueles que entregavam, o negócio de troca, e falou, leve isso aqui na casa de fulano de tal, assim, entrega para ela. Colocou um cartãozinho. Colocou assim, amiga, não me esqueci do seu aniversário. Eis aqui um presente à sua altura, da sua grande amiga. E mandou aquela caixa e ficou pensando para ela, mas olha, eu gostaria muito de estar lá para ver quando ela abrisse aquele presente. Ah, eu pagaria qualquer coisa para ver ela dentro daquela caixa. Pena que eu não vou estar lá. E foi passando o tempo, e ela não sabia o que tinha acontecido ela abriu aquela caixa. E depois de 3 meses, mais ou menos, era o aniversário dela. E ela estava lá no dia do aniversário em casa, ajudando as coisas lá e tal. E de repente chega na casa dela o mesmo garoto que levou um presente para a minha. E ela falou, cara, que bateu na porta, ficou surpresa, olhou assim. Pô, ninguém ligava para ela, quase ninguém lembrava dela. Aí olha, eu trouxe um presente para você, hoje é seu aniversário. Ela falou, rapaz, é meu aniversário, quem é que lembrou? Quando olhou o cartão, quem era? A amiga dela. Ela falou, aí pegou a caixa, tá bom, obrigado, e jogou em cima da mesa e ficou. Aí ela falou, puxa, eu jamais vou abrir essa caixa, mas não tem quem faça eu abrir. O que será que ela colocou aí? Ficou pensando. E você sabe que a curiosidade ela vai corroendo, né? Se eu dispensa logo aquilo, vai e abre. Aí ela não aguentou, foi abrir a caixa. Chegou lá, abriu a caixa, antes de abrir, estava um cartãozinho assim, amiga, eu também não me esqueci do seu aniversário. Eis aqui um presente à sua altura. E ela, quando abriu aquela caixa, tocou no nariz, olhando. Para a surpresa dela, o que tinha lá dentro eram 2 rosas lindas, maravilhosas. Haviam sido colhidas naquele dia, fresquinhas. E ela, quando olhou aquilo, ela parou assim, ficou estafalada, como diz de fato, ficou pasma. Falou, meu Deus, como é que alguém pode fazer isso? E começou a pensar nas maldades que ela tinha pensado em fazer e começou a chorar, não se conteve. Falou, vou lá visitar aquela amiga. E
E saiu, antes dela sair na rua para ir, a amiga já vinha encontrando, porque ela sabia, né? Que aquela amiga é uma amiga que ela amava, ela orava por ela. Quando ela encontrou sem palavras, ela não precisa falar, eu te amo. E eu sei que você tem procurado me fazer o mal, mas o meu Deus me ensinou a amar as pessoas que me tentam fazer o mal, que me odeiam. E eu te amo e tudo na tua vida vai dar certo. E as duas começaram a chorar ali. Houve aquele quebrantamento e ela ali naquele momento aceitou Jesus. Glória a Deus. Amados, o que eu queria trazer para vocês essa noite, com base nessas palavras, é que eu, nesse pouco tempo que eu tenho conhecido o meu Jesus, o amor tem sido o combustível para poder caminhar, para poder chegar a trazer a palavra, para poder estar se reunindo aqui diariamente, quase todos os dias, durante todas as semanas. Não me falta forças para me reunir. As pessoas que trabalham comigo aí, vocês sabem, a maioria sabe, nós encontramos aí problemas que são rochas. Às vezes são problemas tão grandes que dá vontade de largar tudo e desistir, mas Deus, Ele fortalece o nosso coração. Ele nos dá forças. Esses dias eu encontrei um rapaz, conversava com ele, a mãe dele já não aguentava mais ele. Falou, olha, eu não quero mais nem ver meu filho aqui. Você imagina uma mãe dizer isso para o filho? Eu já vi pessoas que a mãe e o pai chegaram a chamar a milícia para entregar o filho, porque parece que já não tinha mais jeito. Aí você chega, conversa com aquela pessoa e fala, olha, para você tem jeito, se você crê em Jesus, você crê em Jesus, ele fala, eu creio. Não creio assim, tipo, é a última esperança, eu creio. Aí Deus começa a trabalhar e Deus tem feito grandes e grandes maravilhas. Poderia mostrar aqui um monte de testemunhos, não vou mostrar. A igreja conhece. O amor de Deus é aquele que transforma. Eu fico pensando, eu observo muito, converso muito com vocês aqui sabem do que eu estou falando. Nós, quando nos reunimos os homens na terça-feira à noite, quando batemos papo, às vezes, nas nossas reuniões aqui, nós percebemos, às vezes eu vejo muitos e muitos irmãos fracos, caídos. Vejo muitos irmãos que participam, eles aí no mistério agora. Vejo irmãos que participam dos cultos assim semanalmente, domingo, às vezes na quarta, às vezes até em algumas reuniões, mas os irmãos muitas vezes estão fracos, estão fraquinhos. Se der um vento forte, leva ele. E isso, sabe o que é que acontece? É falta de praticar o amor de Deus. Porque, irmãos, Deus, Ele nos chamou. Deus, quando nos chama, Ele nos faz uma nova pessoa, amém? Quem é uma nova pessoa depois que conheceu Jesus aqui? Amém. Eu sei que tem mais gente que levantou a mão, mas Deus fez nova pessoa aí, amém? Então, existem as pessoas, quando são chamadas por Deus, a sua vida muda completamente. A minha vida foi assim, mudou. As pessoas mais antigas aqui da rua, o Claudão está ali, me conhece há muito tempo já, o Alexandre está cá. Eu vivia na rua para lá e para cá, andava do lado, no carrão vermelho, o pastor nessa época me conheceu também, achando que era um cara, como eu falei, não tinha o amor de Deus na minha vida. Quando eu conheci Jesus, Ele passou a habitar em mim, tudo mudou, absolutamente tudo. Tudo é novo na minha vida. Deus, Ele chama alguém, escolhe e enche. Então você fala assim, Jesus é o meu Senhor. Naquele exato momento o Espírito Santo começa a te encher teu coração de amor. Eu lembro que quando eu estava preso, eu fui preso e traído por uma pessoa que se dizia meu amigo, não tinha nem muita intimidade com ele. Eu me lembro que lá na prisão eu disse, quando eu sair daqui, se eu ficar aqui 20 anos, 30 anos, o tempo que eu ficar aqui no quarto, quando eu sair daqui, eu vou acabar com a vida daquela pessoa. Não importa o tempo que eu fiquei, que era meu coração, estava preso, cheio de ódio. E eu falei palavras que eu cumpriria, irmãos, eu podia ficar de 50 anos, você diz lá, velhinho que eu pegava do lado. Mas eu ia tentar fazer o que eu havia falado para mim. Mas eu me lembro que uma tarde lá chegaram alguns pregadores, começaram a pregar a palavra de Deus ali, falaram sobre o amor, sobre como Jesus transforma a vida das pessoas. E eu já estava ali, né, assim, no final, já estava em breve, já pedindo a Deus para morrer. Falei, Senhor, então eu quero que tu venhas encher o meu coração. Eu vou entregar a ti minha vida, eu quero fazer a tua obra. Me tira somente desse lugar aqui. Já testemunhei isso para vocês aqui. E o que eu não esqueço é que quando Deus veio, eu sentia aquela presença, aquela paz. Quando eu fechava os olhos, né, parecia que eu estava no céu, eu sentia aquela presença maravilhosa, aquele enchendo meu coração, e aquilo foi me transformando. E em apenas 2 dias, isso foi uma terça e uma quinta-feira, eu já não sentia mais ódio por aquela pessoa. Eu comecei a entender as coisas e falei, cara, isso foi obra de Deus.
Porque se eu não tivesse passado por isso, certamente teria perecido lá fora. E ali Deus ele mudou meu coração, começou a encher meu coração de amor, não sei explicar como. De lá para cá não consigo, Deus é testemunha, não consigo ter ódio de ninguém. Às vezes você é pisado aqui, às vezes é açoitado ali, né? As situações que são preparadas também, eu acho que para te colocar mesmo a prova. Mas como Deus é maravilhoso. E como eu falava antes, alguns irmãos perecem pelo caminho porque não executam, não fazem, não praticam o amor de Deus. Como? Essa é a parte difícil de explicar. Há uma parte ali que eu até separei, não vou pedir para você abrir a Bíblia, mas está lá em João, capítulo 21. Jesus ali, depois que ele morreu, ele ressuscitou, ele vai e aparece ali para os discípulos, né? Visita a maioria dos discípulos ali e chega perto de Pedro. E quando ele chega perto de Pedro, ele para perto de Pedro assim, faz ali uma comidinha, um peixinho, um pãozinho. Pedro está toda à vontade, que ele meio cismado assim, ele fala, Pedro olha para ele e fala assim, Pedro, você me ama, Pedro? Aí Pedro, sim, Senhor, sabes que eu te amo. Aí ficou meio assim, Jesus de novo, a segunda vez, Pedro, você me ama mais do que a esses, você me ama, Pedro? E ele meio assim, Senhor, tu sabes, eu te amo. Aí ficou assim, imagina a cabeça de Pedro. Porque lá atrás, vocês sabem que Pedro havia negado Jesus, né? Jesus falou, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, diante dos anjos do meu Pai, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. E olha como é grande o amor de Deus, porque mesmo esse princípio estabelecido por Deus, Jesus está disposto a quebrar ali por amor a Pedro. Naquela hora era amor a Pedro. Ele fala pela terceira vez, eu acho que Pedro entristecido, diz a palavra que ele entristecido falou, Senhor, poxa, tu sabes que eu te amo. As 3 vezes que Jesus perguntou para ele se ele amava ao Senhor, ele falou, então, se você realmente me ama, me dá uma prova. Qual foi a prova que ele pediu? Quem lembra? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E às vezes esses princípios, às vezes essas coisinhas tão pequenas que às vezes contidas na palavra passam despercebidas pela nossa mente. Irmão, desde quando eu comecei a caminhar com Jesus até hoje, eu sempre aprendi, a primeira coisa que eu aprendi foi interceder, a orar pelas pessoas, a me incomodar com o próximo, como diz a palavra. E muitas vezes eu achava que quando eu amava a minha esposa, quando eu amava você, apenas amar de sentimento, eu estava fazendo a obra de Deus, mas não é isso. O amor de Deus, ele consiste em você amar o teu próximo. Jesus falou assim, olha, se um dia você der algum desses pequeninos aqui, nem que seja um copo de água fresca, somente porque ele é meu discípulo, é a mim que você está fazendo. A outra parte lá que ele fala assim, quando chegar no dia do grande julgamento do tribunal, ele fala assim, olha, muitos estarão lá no reino dos céus, e muitos dirão, Senhor, Senhor, mas eu direi, nem todos que me chamam Senhor são meus discípulos, vou separar alguns. E então alguns vão dizer, mas Senhor, por que você me separou? Ele vai dizer, olha, porque vocês, muitas vezes eu tive nu e vocês não me vestiram. Muitas vezes eu estive com fome, tive com sede, vocês não me deram água, não me deram comida. Eu estive preso e vocês não me visitaram. Mas Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Quando é que deixamos de fazer isso? Quando deixaste de fazer um desses pequeninos, foi a mim que deixaste de fazer. Amém? Você, amado, você pode ficar a tua vida inteira, virar, como diz o mundo, algumas pessoas do mundo, virar barata de igreja. Já ouviu falar isso? Barata de igreja, está na igreja todos os dias. Me desculpe que eu vou falar aqui, se atingir teu coração, dê glória a Deus que é para você mudar. Se não atingir, ore por mim e pela tua vida, amém? Irmãos, a nossa vida muda na medida que nós caminhamos para mudar a vida das pessoas. Eu preciso te falar isso porque eu oro pela igreja. Eu oro pela tua vida, independente de estar aqui no domingo pregando, de estar aqui com os irmãos orando, eu oro pela tua vida. Há muitos irmãos aqui que eu sei que oram pela tua vida. E foi ou não foi a gente ver irmãos, sabe, meio que, né, sem forças. Aí você para pensar, olha, não há um problema na vida, às vezes, do irmão. O que é que aconteceu? Ele não fez, ele não praticou aquilo que Deus mandou que ele praticasse. Eu até estou com um arquivo ali do Vida Livre, não vou colocar, não, porque é muito forte. Tem imagem ali.
de uma moça, mostra ela antes, uma garota muito linda, de cabelão assim. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Ela muito linda, e mostra ela antes aqui, começa a mostrar depois as fotos dela no aniversário, com o pai e tal. Até circulou na internet um tempo essas fotos aqui, se vocês, se alguém viu. E depois acontece com ela um acidente. Vem um rapaz, no sentido contrário, no outro carro, e ela com os amigos em um carro e bate de frente os carros. O carro pega fogo e aquela moça, somente ela escapa do carro que ela estava. E tá aí, se você depois quiser, até coloco no final. As imagens são horríveis. Porque ela virou, se você olhar para o ET desse que a gente vê nos filmes, é igualzinho. Ela perdeu todo o rosto, todo o cabelo, as orelhas, o nariz, a boca, tudo, uma coisa horrível. E é claro que com isso, todos os que ela tinha como amigo, a deixaram. Só ficou o pai e a mãe para cuidarem dela. Ela ficou como se fosse vegetal, não tem os dedos, a mão é só um catoquinho. É uma cena assim horrível, horrível. Quem vê fala, você até chora. Eu te falo, que amor é isso? O amor de pai, o amor de mãe chega próximo ao amor de Deus. Mas o amor de Deus ele é muito, muito maior. O amor de Deus que eu falo é para que você viva. Ele é incompreensível, você não vai conseguir. Não existem palavras. Você pode dizer, o amor de Deus ele é assim. Porque, como eu falei, você olha para alguém, sabe, todo mundo já disse, não tem jeito, eu conheço um irmão, que ele hoje é pastor, trabalha também e nos ajuda, nós temos uma parceria com ele, ele trabalha na área de dependência química, e quando nós pegamos assim, alguém que precisa ser internado, ele é um dos que nós podemos contar. Esse irmão, um dia, era um homem assim que nem eu, como você, normal, tranquilo, mas vivia no mundo, se embriagava, se envolvia com tudo aquilo que você sabe que é ruim, com drogas, a prostituição, tudo. Até que a vida dele foi caindo, foi para o fundo do poço. Ele perdeu tudo que ele tinha. A mãe e o pai falavam, olha, não quero nem ver esse cara na minha frente. Alguém um dia pegou ele bêbado na rua, ele praticamente nu, na lama, pegou ele, levou para o manicômio e internou ele lá, ele ficou lá internado. O tempo foi passando, o pessoal esqueceu que ele não existia. Até que um dia o irmão dele pulou visitar o irmão para ele estava. E foi até onde aquele homem estava internado. E quando chegou lá, ele chorou. Porque o lugar era horrível, era um lugar todo quebrado, feio, jogado. O irmão dele estava lá sobre drogas, ele dá aquela sossega-leão, sossega-urso, sossega-elefante, sei lá que troço é aquele, sossega tudo. E ele estava lá todo drogado, todo sujo no chão, não conhecia, não falava a palavra, ele estava totalmente pirado, devido aos efeitos daquelas drogas que ele tomava ali, né? E quando o irmão dele viu aquilo, ele falou, meu Deus, não é possível, isso não é um ser humano. Ficou assim, algum tempo parado sem entender. Aí, quando ele já veio embora para casa, o coração dele começou a apertar. O amor de Deus começou a gritar no coração dele. Ele falou, puxa, isso aqui é um ser humano, é meu irmão. Aí falou assim, Deus, tu não é um Deus que transforma. O teu amor não pode tudo, então se pode, meu irmão vai sair da situação aqui hoje. Ele foi lá, falou com o responsável, falou, vou tirar meu irmão daqui hoje. Ela falou, não, você não pode, você vai sair daqui, tem que ir lá falar com o diretor, eu falo até com o presidente, mas o meu irmão vai sair daqui hoje, eu vou levar para casa comigo. Mas tudo bem, ele foi lá, assinou um monte de papelada lá, tal, tirou o irmão dele de lá, botou no carro, trouxe o irmão para casa, colocou lá junto com a esposa, quase estremece o casamento por causa disso, mas trouxe. Colocou o irmão lá. O irmão começou indo ali, ele começou a pregar para ele a palavra de Deus. Começou a mostrar o amor de Deus para a vida daquele homem, ele começou a ouvir a palavra, começou a crer em Jesus, começou a se levantar e foi se erguendo, foi caminhando, passou a ir para uma igreja, começou a ir firme, fazendo aquilo tudo conforme a palavra de Deus manda. Aí Deus foi e colocou uma varoa no caminho dele. Tem muitos irmãos aqui que estão sem varoa hoje, não estão? Mas Deus vai mandar varoa para vocês, irmãos, amém? Vai mandar varão também, irmãos, pode ficar tranquilo. Amém? E aí Deus colocou a varoa, a mulher de Deus na vida daquele homem. Eles também começaram a caminhar juntos, constituíram uma família. Aquele homem começou a se empenhar na obra de Deus, tornou-se pastor, e hoje, como eu falei para vocês, é um desses que nos ajuda. Ele hoje tem um centro de recuperação lá na Ilha do Governador. A última vez que eu estive lá tinha 54 homens, mais ou menos. E ele, a vida dele é uma correria só, ele acorda de madrugada, 3 horas da manhã, vai lá, ora com aqueles homens que estão ali,
E lá, quando você chega lá, você fica aterrorizado. Porque uma vez eu fui lá visitar um outro irmão, chegou lá, tinha um cara faltava parte da cabeça, assim, aquele buraco, assim, aquela costura, parecia um Frankenstein, de tiro que ele tinha levado. O outro lado disso aqui tudo arrancado e cheio de costura, umas coisas horríveis, mas pessoas que o mundo lá fora já não acredita mais. Havia pessoas ali que já haviam perdido os pais, não tinha mais um só parente. Alguns viviam na vida do tráfico, foram expulsos do tráfico porque se ficasse ali morriam. E ele é assim, ele sai sem ter patrocínio ninguém. Não existe alguém que banque ele, a despesa lá. Ele vai passando na rua, um dia ele vê alguém jogado, ele pega, bota no carro e leva para lá. Aí de manhã, 3 horas, ele vai levando, ora com aqueles homens, vai para o SEASA, lá em SEASA ali, Falaria, né? Irajá. E vai lá, recolhe aqueles alimentos ali, as frutas, as verduras, os legumes e tal, leva lá. A luta dele é uma luta diária, todos os dias ele faz isso. Aí vem para as igrejas, prega, mostra o trabalho dele, as pessoas ali contribuem, alguns irmãos vão se voluntariam, dão uma oferta para ele. É assim que aquele irmão vive. Ele pegou a família dele e colocou lá no meio do lar onde ele trata das pessoas, que é um galpão grandão, assim, com vários compartimentos, tipo ali atrás. E ele pegou daqueles e fez ali a casa dele, colocou a esposa lá, construiu esse vive ali, irmãos. Às vezes eu paro e falo assim, puxa, cara, como é tanta coisa para resolver, mas quando você vê um cara que nem esse, você fala, meu problema não existe, é desse tamanho. É uma pessoa que tem uma amor de Deus, você para e conversa com ele 5 minutos, a tua vida muda. Você vê o exemplo dele, aquele amor, aquela dedicação, e nem sempre vem recompensa do homem, mas Deus nunca deixou faltar. Amém? Porque ele sempre se empenhou com amor por aquelas pessoas. E de lá desse trabalho já saíram vários pastores, vários diáconos, vários homens de Deus que tiveram suas vidas mudadas. Iguais a eles eu tenho conhecido pessoas assim para me abençoar. Olha, tem sido maravilhoso, tem sido tremendo. Amém, irmãos? Outra história que eu queria ler com vocês hoje, ele se abrisse em Lucas 19. Amém? Quem achou? Amém? Todo mundo achou? Eis aqui a história de um homem chamado Zaqueu. Amém. Nós temos aqui, o pastor tem cantado aqui um hino novo, né? Conta a história um pouco de Zaqueu aqui. Essa história está aqui em Lucas, capítulo 19. Eu quero ler com você um pouco dessa história, amém, irmãos? Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e rico, o qual procurava ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Então correu adiante e subiu uma figueira brava para vê-lo, porque passaria Jesus por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ele disse: Zaqueu, desce depressa, pois devo ficar em tua casa hoje. Ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso começaram a murmurar, dizendo que ele se hospedara com homens pecadores. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Amém, amados? Zaqueu era aquele homem que já havia falado de Jesus, mas ele vivia preso a alguns órgãos da sua vida ali. Era um profissional que não tinha uma boa reputação, né? Já ouvi falar sobre ele aqui. Era um homem que, de alguma maneira, passava a mão no dinheiro das pessoas, cobrava os impostos, ninguém gostava dele. E os fariseus da época, os que se diziam os filhos de Deus, que conheciam a lei, não gostavam do que Jesus fez ali. Eles não entendiam que Jesus veio para essas pessoas. Amém? Outra parte que você não precisa ver aqui, você vai ler em casa hoje. A história do profeta Jonas. Todo mundo conhece a história de Jonas aqui, não conhece?
O profeta Jonas é aquele que Deus falou para Jonas ir pregar em Nínive e falar para eles se arrependerem, porque a maldade daquele povo era uma maldade muito grande. Amados, existiam pessoas que nem eu e você éramos antes de conhecer Jesus. Existiam pessoas ali, os livros de histórias contam que o povo daquela cidade era tão mau que eles pegavam seus inimigos e colocavam um anzol no nariz, arrastavam. Alguns eles esfolavam vivo. Eles praticavam ali muita tortura, um povo que não tinha amor. Mas eu acho que eles não tinham amor porque talvez, não sei. Acho que eles nunca tinham ouvido a palavra de Deus ali, porque Deus determinou que ia salvar aquele povo. Falou, Jonas, vai lá e prega contra mim. E Jonas falou, o que, Senhor? Aquele povo mau, cheio de assassinos, eu não vou pregar. E Jonas também fala que ele pegou e fez tudo o contrário que Deus mandou que ele fizesse. Ele pegou o barco e foi para Tarsis, ao invés de ir para Nínive pregar. Deve ter falado assim, mas Senhor, tu queres que eu vá lá pregar para aquele povo? Eu sei que aquele povo, se eles ouvirem a mensagem, eles poderão ser salvos, tu não vai destruir. Eles são muito maus. Deus fala, mas eu os amo, são meus filhos, Jonas. E através da história de Jonas, se você observar, você vai perceber que durante todo aquele tempo que Jonas fez o que era contrário à palavra de Deus, deu tudo certo e deu tudo errado na vida dele. Amado, deu tudo certo e tudo errado. Deu tudo errado. Por causa de Jonas, da desobediência dele ali, com aquelas pessoas, algumas pessoas também passaram alguns terrenos junto com ele. Lembra do barco quase afundando ali? Foi preciso que ele se falasse, mas não, o culpado disso tudo sou eu. Puxa, foi eu, sou o culpado. Isso está acontecendo porque eu estou desobedecendo a Deus. Era para ter ido lá pregar para aquelas pessoas, mas eu não fui, eu estou indo contrário à ordem de Deus. Irmão, deu tudo errado na vida de Jonas. É assim também na nossa vida hoje. Muitos não vão entender por que oram muitas vezes, por que até jejum, pessoas oram e as coisas não mudam, nada acontece. Porque muitas vezes esse ID de Jesus ficou guardado, ficou longe da nossa vida. Amém, amados? Eu queria nessa noite vou orar com vocês. Eu pedi a Deus que Ele colocasse no coração de vocês um amor, que faça vocês se levantarem como valentes, como intercessores. Eu vos faço sentir a dor do próximo, porque, irmãos, pessoas do mundo, no mundo inteiro, você vai conhecer pessoas que amam a Deus. Qualquer pessoa que você vai falar assim, eu amo a Deus, mas eu amo do meu jeito. E a Bíblia fala que existe um jeito de amar a Deus. Qual é o jeito de amar a Deus? 1 João fala, se você diz que ama a Deus que não vê, se você diz que ama teu irmão que vê, como é que você pode amar a Deus que não vê? Se você ama teu irmão, se você não ama teu irmão que você pode ver. O amor de Deus foi que você gravasse esse olho no teu coração. O amor de Deus foi que você viva na tua vida. Precisa ser vivido de você amando as pessoas que estão próximas de você, irmãos. É o inimigo que você vai amar. É aquele que te persegue. Amém? Eu sei que é um ensinamento que todos já conhecem, todos já sabem, mas às vezes quando temos que trazer uma palavra assim, para que haja no nosso coração, porque não fica aqueles velhos costumes em nosso coração. Amém? Queria orar por vocês aqui. Quem quiser receber oração, se quiser vir aqui na frente, pode vir. Eu vou orar por vocês, pelo novo coração. Que Deus desperte